12 horas e 28 minutos. Boa tarde para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado na ZYM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022. E a partir de agora, no seu rádio e na internet, pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir, é claro, Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, o paladino da notícia, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo aqui pelo WhatsApp. O telefone é o 3633-5401. Lembrando que é o WhatsApp, 3633-5401. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Notícias. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, poucas nuvens com geada no sudeste e sudoeste rio-grandense. Tempo nublado com pancadas de chuva isoladas e trovoadas nas demais regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste paranaense. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada nas outras áreas do Paraná. A temperatura mínima para a região sul fica em torno dos 8 graus e a máxima prevista é de 35. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento aqui na tríplice fronteira dos bairros 25 de Julho, Centro, Xirã e, claro, nos estúdios da Liberdade FM quentinho, né? O Rogério deixou tudo desligado aqui, o ar-condicionado, então tá muito quentinho, muito bom. Segundo a estação meteorológica, nós estamos aqui com um vento de 2,24 km por hora, a umidade externa está em 94%, a temperatura em 15,5 graus e a sensação térmica é igual, 15,5 graus. Já o clima a tempo diz que está mais frio. Aqui diz que nós estamos aí com 10 graus e uma sensação térmica de 9. Dá para fazer uma média aí, deve estar entre os 10 e 11 mesmo. Ventos a 6 km por hora e a umidade do ar também lá em 93%. Tá tudo meio parecido, então tá certo aí, né? Então essas foram as informações do tempo e da temperatura. Eu já falei para você do tempo, falei da temperatura e agora eu vou contar para você, é claro, do meu apoiador cultural, né? Eu quero falar para você aqui do Plano Funeral e Assistência Familiar Lair, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento do ente querido. E lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Lair, é verdade, com descontos aí, vantagens aqui no comércio local. Lembra que a equipe do Joel está prontinha para atender, então ligue agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Lair. O apoio e segurança que toda a família merece. Quero contar para você também do box up do Jorginho. Mas Fortes, como é que eu vou lavar o carro? Tá frio, tá chovendo, tem problema. Ele faz com a lavação interna de primeira linha. E para isso é muito fácil. Você entra em contato e liga lá e agenda com o Jorginho. 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. 99658-2838. Quero mandar um abraço também pro pessoal da academia do Teles, né? Um grande abraço lá pro Teles, um abraço pro Joe, o professor lá, porque sabe, porque saúde é que interessa e o resto não tem pressa. E saúde é onde? É lá na academia do Teles. Se você não conhece, vá até lá, visita, que você vai conhecer e você vai gostar. Doze 32, vamos agora ao Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém.
O Paulo Rogério diz, olha, nada ninguém é tão pobre aí que não possa doar alguma coisa para alguém, e nada ninguém é tão rico que não possa precisar de alguém também. Então tá certo, né? E com base nessa filosofia, eu quero dizer para você que eu tenho aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. E a Missão Social Águias, eles cuidam ali, eles monitoram, né? Eles fazem um trabalho social naquela região de Oxford, Cruzeiro, Mato Preto, toda aquela região ali. Então, se você precisa de alguma coisa, você pode entrar em contato no 99978-8677. Mas, principalmente, se você quer ajudar com alguma coisa, né? Tá, vai começar a fazer agora a mudança, né? Vamos limpar o guarda-roupa com as roupas de inverno, porque está entrando o verão, não tem problema, você faz a doação lá pro Águias. O telefone é 99978-8677. Eles arrecadam roupas, calçados e principalmente nesse momento agora alimentação. Então, se você puder lá fazer uma doação de alimentação, o telefone é 99978-8677. O Águias lá faz essa distribuição e tem famílias cadastradas que eles fazem o acompanhamento. Né? Então, se quer fazer uma doação, 99978-8677. Quero contar para você também que já para a região de cá, né, eu tenho aquela parceria com a Pastoral Social lá na paróquia São José, ali de Serra Alta. É verdade. O Padre Claudemir esteve aqui semana passada, falou dos cookies dele, né? Falou que está bem animado com tudo que está acontecendo lá. Mas ele sempre reforça. Ele fortalece, não pode deixar de reforçar aqui que nós cuidamos de 63 famílias. Isso não é pouca gente não, dá mais de quase 250 pessoas, isso contar uma média de 4 pessoas por família. Então é muita coisa. E o padre sempre precisa, lá a igreja precisa manter os estoques de alimento em dias. O que precisa lá? É o básico, né? Arroz, feijão, açúcar, café e, claro, uma bolacha, um agradinho para as crianças lá. Então, se você puder ajudar, você que mora em Serra Alta, mora aqui nas imediações, passe ali na secretaria da igreja e deixe a sua contribuição. E você quer fazer uma contribuição maior, não tem problema. Entre em contato com o padre Claudemir lá no 3635-0685. Eu falei 3635-0685. 12h35. Você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias. É claro, na apresentação aqui desse que está falando contigo, Valmir Forteschi, o paladino da notícia. E eu quero lembrar para você que tem meus informes, então você mentaliza aí comigo, né? Mentaliza, meu amigo aí. Olha, eu quero lembrar que eu estou numa campanha, com aquelas minhas ideias, eu tenho aquelas minhas ideias mirabolantes, mas nossas ideias têm dado muito resultado, aqui tem trazido resultado e as pessoas têm ouvido, isso que é importante. Quero falar para você que nós precisamos transformar aquele autódromo Lourenço Schreiner lá num grande parque municipal. Então, estou levantando essa ideia. Eu sei que a prefeitura está fazendo um contrato novo, né? Vamos analisar bem de perto como é que vai acontecer tudo isso. Mas a ideia é, passadas essas eleições, nós trazer algumas autoridades para começar a discutir essa questão. Transformar esse autódromo Lourenço Schreiner num grande parque municipal, para que as pessoas tenham algum lugar aí para se distrair, né? Ter alguns lugares diferentes para frequentar aqui em São Bento do Sul. Eu acho que a ideia é válida. Então, não pode deixar essa ideia morrer aí. Com certeza. E eu quero que você acredite no plano, né? Você que está me ouvindo, você precisa acreditar no plano. Porque o plano, como eu falei para ti, o plano ele é vivo, o plano é divino e ele vai crescendo à medida do tempo que passa. Então lembre-se e acredite sempre no plano. Vou fazer o primeiro bloco de intervalo e eu já volto aqui com nossos áudios. Hoje tem muita novidade, né? E novidade triste também. Tivemos aí assassinato aqui na nossa região, né? Que o delegado Fábio Stuck falou com o Dimas, ele falou sobre o homicídio que aconteceu lá em Serra Alta. Então tem muito áudio aí para nós passar para você, ó, amigo ouvinte. Vamos então o primeiro bloco de intervalo e eu já volto com os assuntos. Vote nas candidatas e candidatos que defendem que a diferença é saber fazer. Como prefeito, político e ambientalista, sempre fiz pelas pessoas e pelo planeta. E para fazer por toda Santa Catarina, preciso do seu voto. Magno Bauman, 11211, a mim, governador, 11. Sou Mabel Ziegler, farmacêutico bioquímico, candidata a deputada estadual. Defendo políticas públicas mais justas e adequadas ao catarinense. Por isso peço o seu voto. Mabel Ziegler, 11001, a mim, governador, 11. Progressistas.
Preparo, experiência e competência. Conheça os nossos candidatos a deputado. Conheça Márcia Gueno. Vai trabalhar para valorizar a mulher no meio político. Saúde e educação para todos. Vote 44844. Sou Márcia Gueno. Sempre defendi o projeto Brasil Certo, criado para envolver mais mulheres na política e também identificar lideranças na comunidade. Porque juntos fazemos melhor. Márcia Gueno, 44844. Bora trabalhar por Santa Catarina. É 44! União Brasil. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento do jovem Douglas André de Matos, com 24 anos de idade, ocorrido neste domingo, às 3h30. Deixe lutados mãe, 2 irmãos, tios, avós, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela Mortuária São João Nader, no bairro Lençol, de onde será o féretro nesta segunda-feira às 14 horas, seguindo para sepultamento no cemitério em Joinville. Comunicamos com pesar o falecimento do jovem Douglas André de Matos. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento do Sr. José Cirineu Richter, com 65 anos de idade, ocorrido neste domingo, às 18 horas em sua residência. Deixe lutados esposa, filhos, neta, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laier, de onde será o féretro nesta segunda-feira, às 16h30, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. José Cirineu Richter. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Lembrando que você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação desse aqui que fala contigo, Valmir Fortes, que é o paladino da notícia. Nós já temos aqui as nossas participações, quem está participando comigo, a Relindes Rodrigues do Prado está participando, bom dia, ótima semana a todos. A Janice Ribeiro também, boa tarde, Janice. A Rosália Urbanski, boa tarde, Rosália. A Cleide Adriano também, boa tarde, meu lindo amigão. Acho que vou passar aí para tomar um café e cumprir o prometido. Não tá bom, mas o Sérgio vai trazer um cookie, né? A doutora Carla também está participando, nossa presidente da Câmara de Vereadores. Boa tarde, os amigos da Liberdade. Chuva e trabalho forte por aqui. Grande abraço. Lembrando que a Carla também é candidata a deputada estadual e tá na luta, né? Tá certo, doutora. Boa sorte. Vamos para frente, então seria isso. Mas aqui, ó, 12h41. Vou colocar já essa matéria do Dimas, que falou lá com o delegado Fábio Stuck, que falou sobre aquele homicídio que aconteceu em Serra Alta. Então vamos ver o que o delegado tem para contar para nós lá. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão o negócio não funciona, né? Aí nós já entramos, vai ser redundante. Vamos, Fortes. Fechou. Vamos ouvir então rapidamente a matéria aqui que o Dimas conversou com o delegado lá. Boa tarde. Então, a Polícia Militar apresentou essa ocorrência na madrugada de domingo, né? O homicídio ocorreu por volta das 3 horas da manhã. A princípio, 2 pessoas viram o corpo cair, acionaram a Polícia Militar e, seguindo o rastro de sangue, chegaram até uma residência onde residem 2 irmãos que também estavam com marca de sangue, né? Então, diante das evidências aí de autoria do homicídio,
Os dois foram apresentados, durante o interrogatório ficaram em silêncio, mas diante de todas as circunstâncias apontadas ali, que testemunhas viram dois homens próximos ao corpo, e depois se dirigir até essa residência, e o rastro de sangue, e aliado às marcas de sangue que os autores estavam, foi lavrado flagrante por homicídio qualificado por meio cruel, já que a vítima foi morta, espancada, né, com pauladas na região da cabeça. Foi morte no local mesmo, a vítima não deu tempo dos órgãos públicos socorrer a vítima, ela morreu no local. E os dois autores, aí, os dois suspeitos, seguem presos até para finalizar a investigação aí, que está agora a cargo do Dr. Lucas, da delegacia da comarca de São Bento do Sul. Então essa foi a participação vou voltar para aqui, do delegado Fábio, que agradece pelas informações aqui que trouxe direto para o Liberdade Notícias, para nós entendermos um pouco desse assassinato que aconteceu aí no bairro de Serra Alta. Né? 12 horas e 44 minutos, o Dimas também tem novidade aqui. O Dimas falou deixa eu voltar aqui para minha pauta, volta aqui. Incêndio, o Dimas traz informações sobre um incêndio que ocorreu aí na 418. Vamos ver o que foi esse incêndio. O final de semana foi nervoso, né? Vamos ver o que deu nesse incêndio aí. Ouvintes da Liberdade FM, voltamos com mais informações nos 87.9. E ocorrência registrada na tarde de ontem na 418, na Serra Dona Francisca, próximo ao Mirante, mobilizou bombeiros e polícia rodoviária estadual do posto 4 no município de Campo Alegre. Segundo os socorristas, a motorista do caminhão conseguiu sair do local. Já os dois cavalos, carga viva, como é chamada pela Polícia Rodoviária Estadual, estavam no baú de carga e morreram após serem atingidos pelas chamas. A ocorrência do acidente ocorreu na 418, no quilômetro 14.900, na Serra Dona Francisca, 1 quilômetro após o Mirante, sentido Joinville. Envolveu o caminhão 13190, 4x2. Segundo a condutora, o fogo iniciou abaixo de seus pés e se alastrou rapidamente. Ela e seu esposo, que estava de carona, não conseguiram apagar as chamas e tentaram abrir o compartilhamento onde estavam os cavalos. De acordo com informações também da Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito ficou bloqueado na via 3 horas e meia para o rescaldo e retirada do caminhão. A Polícia Rodoviária Estadual aproveita ainda e pede cautela aos motoristas que transitam pela Serra Dona Francisca, devido às condições de pista escorregadia em vários trechos. São as informações da Central de Jornalismo da Liberdade FM nos 87.9. Então essas foram as informações com o Dimas sobre esse incêndio que aconteceu na 418, né? Já estamos bem informados sobre esse assunto. Mas eu quero contar para você o seguinte, que hoje tem a sessão da Câmara de Vereadores. Já participou aqui a nossa presidente e candidata a deputada estadual, Carla Orff, quer dizer o seguinte, olha, que vai ferver hoje lá, né? Hoje tem aquela votação lá do novo pedido de processo de cassação do vereador Pechinski, aquela novela que acontece naquela nossa Câmara de Vereadores. Vamos analisar tudo o que vai acontecer. E tem outros fatos, e eu estarei lá, né, para trazer os fatos, trazer as verdades, né, e fazer aquela análise dos bastidores amanhã aqui no Liberdade Notícias. Quem está participando comigo também aqui é a Maris Werner. Grande abraço, boa tarde para você também, Maris. Muito obrigado pela sua audiência. Quem participou comigo também foi a Raquel, da Bela Cosméticos. Valeu, Raquel. A Bela, né? A Bela Raquel, lá da Bela Cosméticos. Muito obrigado pela sua audiência, ela que está sempre sintonizadinha. Não participa sempre, mas eu estou sempre ali com o ouvido ligado na Liberdade FM. Que bom, eu te agradeço a audiência. Agora um ponto interessante também hoje de manhã que eu vi ali nas notícias do Ministério Público é o seguinte: você sabia que agora a Celesc não pode mais exigir documento autenticado em cartório? É bem interessante essa matéria, vamos ouvir aqui a matéria do Ministério Público. Houve um termo aí de ajustamento de conduta com a Celesc e o Ministério Público, que estão proibidos de exigir aqueles, para você fazer a mudança de titularidade,
aquele documento. Eu sei porque cada vez que a gente às vezes aluga uma casa, alguma coisa, tem que estar pedindo ali para fazer essa mudança que precisava lá, cópia autenticada do documento do pai, da mãe, do bispo, de todo mundo, né? Coisa do outro mundo. Parece que acabou esse negócio aí. Vamos ouvir aqui a matéria do Ministério Público e eu já volto para comentar o assunto, que isso vai facilitar muito a sua vida aí. A Celesc acatou recomendação do Ministério Público e vai deixar de exigir o reconhecimento de firma para a troca de titularidade em contas de luz. A recomendação foi expedida pela 29ª Promotoria de Justiça da capital, que tem atuação na área da defesa do consumidor. Durante a investigação decorrente do inquérito civil que originou a recomendação, o MP identificou que a conduta exercida pela Celesc consiste em prática abusiva e se mostrou excessivamente onerosa para os consumidores. E ainda conforme a Lei 3.460 de 2017, é vedada a exigência de reconhecimento de firma para a autenticação de documentos originais apresentados pelos usuários a agentes e prestadores de serviços públicos, salvo em caso de dúvida de autenticidade. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Horas e 49, 2h49. Fortece que você dá umas deslizadas que escapou aquela sireninha, mas já foi. Aquela sirene, mas já foi o nosso comentário da polícia hoje, né? Não foi, entrou atrasado, entrou depois. Faz parte. Vou colocar já mais uma trilha que não tem perigo de pular. Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais informações aqui com relação a essa questão do Ministério Público. Olha só. Foi importante ter acabado com esse trem aí de a Celesc exigir esse documento autenticado, porque não tem necessidade, né? Isso é tudo para gastar dinheiro. E olha que houve uma investigação aí por parte do Ministério Público. Mas o Ministério Público vem tendo um papel importante aqui no nosso estado com relação a isso. E agora eu quero falar com você que está acostumado aí a postar as coisas na rede social. Veja só aí essa matéria do Ministério Público lá, aqui ó. O Ministério Público está de olho nas redes sociais. Então, muito cuidado no que se publica aí. Vou trazer já uma informação interessante aí sobre essa questão dos animais. Veja só, o rapaz aí andou fazendo maus tratos, andou incentivando aos maus tratos nas redes sociais e respondeu. Vamos ouvir a matéria. Em São Lourenço do Oeste, um homem investigado por fazer apologia ao crime de maus tratos aos animais numa rede social firmou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e se comprometeu a publicar e manter em seu perfil uma postagem destacando que maus tratos é crime. Ele também deverá pagar, a título de prestação pecuniária, o valor de R$ 2.424, valor destinado ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados do município e para a Associação de Protetores Independentes de Animais Francisco de Assis, para a compra da ração. Então você ouviu aqui mais essa matéria lá do Ministério Público com relação a essa questão dos maltratos aos animais. E olha só, né? Você veja que o Ministério Público está monitorando aí as redes sociais. Então não dá para dar moleza, não dá para dar bobeira. O pessoal que está usando as redes sociais para denegrir as imagens das pessoas, achando que pode falar qualquer coisa, se prepare, bichão. Se prepare, porque daqui a pouco você cai na malha, né? E aí eu quero dar com certeza a notícia aqui com muita alegria, isso que é importante. Olha aqui, o Sérgio passou uma notícia importante também agora, aqui, ó, ação conjunto com a Polícia Rodoviária, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, apreendeu maconha e haxixe lá em Canoinhas. Foram mais de 143 quilos de droga que estavam a bordo de um automóvel que trafegava na BR-280. Essa ação da Polícia Federal e da Polícia Civil aconteceu no sábado, dia 10, e resultou na apreensão de 143 quilos de maconha e 542 gramas de haxixe na BR-280 lá em Canoinhas. Após a troca de informações entre as duas forças de segurança, o veículo suspeito, um Celta aí com placas de Brusque, foi identificado e abordado. Foram localizados tablets de maconha no assoalho traseiro do carro e outros no porta-malas, somando aí 143 quilos, é uma alta quantidade. Além de um pacote com 542 gramas de haxixe.
2 homens ocupantes do automóvel, um de 28 e outro de 26 anos, foram levados à delegacia da polícia de Canoinhas. Ambos responderão por tráfico de drogas. O condutor, por estar com a CNH suspensa, também responderá por violar a suspensão ou proibição de dirigir. Tem que ficar de olho, tem que ir as fotografias, não dá moleza. Parabéns à nossa Polícia Rodoviária Federal e, claro, também a nossa polícia, a nossa PM, né, e a Polícia Civil, que estão aí fazendo um trabalho excelente para diminuir o máximo possível essa questão do uso aí das drogas. 12 horas e 53 minutos, vamos agora às eleições. Deixa eu voltar aqui para a minha pauta, né? Hoje é segunda-feira, vamos às eleições 2022. Deixa eu ver se está aqui minhas eleições. Aqui, ó. Falando em eleições 2022, quero dizer para vocês, hoje tem uma reunião na CISB, né? Vou lá a partir das 16 horas, convidei o Dimas que vão dar um pulinho às 16 horas lá. Mas quero contar para você o seguinte, né? Você que está me ouvindo agora, tá? Presta bem atenção nessa que eu vou dizer para você. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos fortalecer o voto nos candidatos da cidade aqui de São Bento do Sul. E a nossa cidade precisa do seu apoio nesse momento. Então apoie candidatos aqui e que morem na nossa cidade, que morem na nossa micro-região. Quando eu falo cidade é micro-região, São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho. Por quê? Porque eles conhecem a realidade do nosso município, conhecem a realidade da nossa micro-região. Então nós temos bons e temos excelentes candidatos. Espero que algum deles caia no seu agrado, né? Que você se identifique com algum deles e quero que você fortaleça, né? Quero que você fortaleça os nossos candidatos e fortaleça essa ideia de apoiar o candidato da nossa região. Agora sim, vamos então para as eleições a nível federal. Até pedi para o Paulo Rogério, ele está fazendo também aqui a gravação da pesquisa a nível estadual, mas a pesquisa IBESP diz o seguinte, ó, Lula segue estável e lidera com 44% contra 36% de Bolsonaro, que sobe dentro da margem. Então vamos ver o que teve mudança aí no panorama político, vamos ver o que a pesquisa diz. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, 36%, segundo pesquisa IPESP, divulgada neste sábado, dia 10. Em comparação ao levantamento anterior, divulgado no último dia 3, Lula manteve o mesmo índice e Bolsonaro subiu, dentro da margem de erro, 1 ponto percentual. O candidato Ciro Gomes, do PDT, oscilou 1 ponto para baixo, tinha 9% e agora 8% das intenções de voto. Em seguida aparece Simone Tebet, do MDB, que se manteve estável e aparece com 5%. Em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, de acordo com a pesquisa, o ex-presidente tem 52% das intenções de voto contra 39% do chefe do executivo. Lula oscilou 1 ponto para baixo, enquanto Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima. A variação se deu dentro da margem de erro. Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente pelo pesquisador, Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro 34%. O levantamento realizado por telefone ouviu 1.100 pessoas entre os dias 7 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e a sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 07606 de 2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Brasil de Fato, uma visão popular. Já aproveitando o momento das eleições 2022, eu tinha conversado com o Paulo Rogério, ele gentilmente fez para mim, né, fez a leitura do áudio, para nós acompanharmos também como é que está a pesquisa aqui no estado de Santa Catarina. Hoje é segunda-feira, é bom para iniciar a campanha. Vamos rapidamente ao áudio lá com o Paulo Rogério.
Mais uma pesquisa atualiza os dados da corrida eleitoral em Santa Catarina para governador. O Instituto Tulipa apresentou uma nova pesquisa de intenção de votos ao governo do Estado, Senado e Presidência da República. Contudo, o Partido Liberal chegou a conseguir uma liminar que impedia a divulgação. Porém, uma nova decisão judicial deu autorização para que a pesquisa seja divulgada. O levantamento realizado pelo Instituto Tulipa Pesquisas de Mercado e Opinião Pública IREB, que também é o contratante, entrevistou 1.537 pessoas entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. A pesquisa tem os seguintes registros: SC 04622/2022 e BR 03340/2022. O Instituto perguntou ao eleitor desses candidatos a governador em qual você votará na eleição de outubro. Jean Loureiro, do União Brasil, aparece em primeiro com 21,60% das intenções de voto. Em segundo está o senador Jorginho Melo, do PL, com 18,93%, seguido do governador Carlos Moisés da Silva, do Republicanos, com 18,74%, apontando desta maneira um empate técnico entre os três primeiros colocados. Em quarto aparece Décio Lima, do PT, e o senador Esperidião Amin, do Progressista, que estão empatados com os mesmos números, ou seja, 11,84% das intenções de voto. Bem mais atrás aparece Odair Tramontim, do Novo, com 2,41%, seguido de Jorge Boeira, do PDT, com 1,69%. Por fim, Ralph Zimmer Júnior, do PROS, tem 0,78%, Alex Alano, do PSTU, 0,65% e Leandro Brunagno, do PCO, com 0,33%. Brancos e nulos, 2,41%, além dos que não sabem ou não responderam, que são 8,78%. Somados, chegam a 11,19%. O governador Carlos Moisés da Silva, do Republicanos, é o que tem a maior rejeição, com 17,63%. Décio Lima, do PT, é o segundo, com 14,31%. Enquanto, em terceiro, Esperidião Amin, do Progressista, aparece com 9,95%. Jorginho Melo, do PL, vem com 8,26%, enquanto Alex, do PSTU, 2,99%. Jean Loureiro, do União Brasil, 1,82%, seguido de Jorge Boeira, do PDT, com 1,56%. Leandro, do PCO, aparece com 1,30% e Ralph Zimmer Júnior, do PROS, com 1,19%. Odair Tramontim, do Novo, é o que tem a menor rejeição, com 0,72%. Brancos e nulos, 1,82% e 38,45% não responderam. A mesma pesquisa, agora ao Senado, aponta em primeiro lugar o ex-governador Raimundo Colombo, do PSD, com 25,26% das intenções de voto. Em segundo, Jorge Seife Júnior, do PL, com 12,69%, seguido do senador Dário Berger, do PSB, que tem 11,19%. Celso Maldaner, MDB, vem com 9,43% e mais atrás o deputado estadual Kennedy Nunes, do PTB, com 5,53%. Brancos nulos 4,94%, enquanto não responderam ou não sabem 22,51%. Para a presidência, Jair Bolsonaro foi o mais citado pelos catarinenses, aparecendo com 51,01% das intenções de voto. Em segundo, aparece o ex-presidente Lula, do PT, com 25,83%. Ciro Gomes, do PDT, foi o terceiro mais citado, com 6,51%, seguido pela senadora Simone Tebet, do MDB, com 5,1%. Já Felipe Dávila, do Novo, é o preferido de 1,30% dos catarinenses. Mais atrás aparecem Pablo Marçal, do PROS, com 0,52%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 0,46%. José Maria Emael, do DC, e Sofia Mazano, do PCB, estão empatados com 0,13% cada. Vera Lúcia, do PSTU, 0,12%. E Léo Péricles, do UP, não foi citado. Brancos e nulos, 4,88%, enquanto que
Não sabem ou não responderam 4,10% dos entrevistados. Em Santa Catarina, Lula é rejeitado por 50,16% do eleitorado. E o atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, é o segundo mais rejeitado por 29,99% dos entrevistados. No decorrer desta semana, mais uma pesquisa do IPEC deve apontar novos números em Santa Catarina. Nós foram a pesquisa do IPEC apresentada na leitura pelo Paulo Rogério. Quero agradecer ele. Pena que não temos tempo para fazer o comentário, né? Hoje vamos ter que fazer um horário no final da tarde, aproveitar aqui o Prosa e Política para comentar essas pesquisas. Porque se você que está me ouvindo aqui pode entender que está tudo enliado em um meio de campo, né? Pelo menos para o governo do Estado, pode acontecer grandes novidades aqui no Estado de Santa Catarina, novamente, como já foi a novidade aí nas últimas eleições com a eleição do Moisés. Então tá tudo muito embolado no meio de campo, né? Sabe o que me parece isso aqui? Isso me faz lembrar daquela corrida maluca, né? O pessoal que lembra daquele desenho da corrida maluca, tá mais ou menos por ali, né? Então o vigarista vem por trás, tá tudo embolado no meio de campo ali, um batendo na cabeça do outro. Interessante com relação a essa questão da pesquisa. Quero contar para você também, quem está me ouvindo aqui, é a Marta Batista. Boa tarde, Marta, para você também. E a Silva Célia. Oi, meu amigo. Boa tarde para você também, Silva Célia. Muito obrigado pela sua participação. Vamos aqui para encerrar agora. Você vai ouvir o Bola na Trave com o Almir Dias. E eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Vai ficar... Mas antes disso, eu vou colocar aqui mais um aqui do Dimas, o que eu pedi para ele fazer. Ontem foi dia 11 de setembro, né? E o Dimas vai falar um pouco para nós sobre a questão das... um minutinho e pouquinho. Se você quiser prestar atenção, dá tempo ainda sobre a 11 de setembro, foi quando houve aquele atentado sobre as Torres Gêmeas. Então vamos ouvir a última participação do Dimas sobre as Torres Gêmeas. E depois o Bola na Trave com o Almir Dias. E eu volto segunda-feira. Aqui, segunda-feira, Fortes, que eu volto amanhã com Liberdade Notícias, com as informações lá da Câmara de Vereadores. Porque eu vou lá hoje à noite, né? Eu vou agora, eu vou depois da noite lá, para ver tudo o que está acontecendo. Vou lá na reunião da CISBS também, para ver o que os grupos empresários querem falar aqui em São Bento do Sul e trazer amanhã e contar as novidades para você que me ouve aqui no Liberdade Notícias. Grande abraço e até amanhã. Muito boa tarde, Valmir Fortesque. Boa tarde, ouvintes da Liberdade FM. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou ontem da data que marca o 21º aniversário do pior ataque terrorista do país, de uma sessão solene junto ao Memorial do Pentágono, no estado da Virgínia. A cerimônia foi marcada para homenagear e lembrar as vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001, que deixou quase 3 mil mortos, após a derrubada das Torres Gêmeas do World Trade Center. Depois de 21 anos, nós mantivemos nossa promessa de nunca esquecer. Vamos manter na memória a lembrança de todas as vidas que foram roubadas naquele dia. É bom lembrar as memórias que nos ajudaram a curar, mas também podem abrir as feridas e nos levar de volta para aquele momento, quando o luto estava em carne viva, que você pensa em tudo que poderiam ter as vítimas ter feito, as experiências que perderam junto, os sonhos que deixaram de viver, disse Biden. Em seu discurso, o presidente dos Estados Unidos também pediu a proteção da liberdade e da democracia. Ele repetiu a mensagem enviada pela Rainha Elizabeth, que morreu na última quinta-feira. O luto é o preço que pagamos pelo amor. Ainda aproveitou para reforçar que os Estados Unidos nunca irão desistir de combater o terrorismo. O dia de hoje em Nova York será marcado por momentos de silêncio e de homenagens, entre as quais serão lidos os nomes de todas as vítimas. O 11 de setembro é considerado o ataque com o maior número de mortes da história mundial. São as informações da Central de Jornalismo da Liberdade FM. Bola na Trave, o momento esportivo do Jornal Liberdade. Muito boa tarde, amigos ouvintes do Liberdade Notícias. Almir Dias com as matérias do esporte aqui para o seu Bola na Trave. Série B do Catarinense.
Muito obrigado para você da live e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Série B. Na tarde desse domingo, em Palhoça, Atlético Catarinense e Criciúma. Veja como ficou. Atlético Catarinense e Criciúma empataram em 0-0 na tarde desse domingo em Palhoça. Jogo válido pela primeira partida da final da Série B do nosso estado. Classificados à Série A de 2023, os times duelaram